Olá, quinto ano, eu sou a professora Aline Loureiro e hoje nós teremos a nossa aula de ciências. Hoje será a nossa sexta aula, nós estudaremos a unidade 8, que vai das páginas 283 até a 293. Nós estudaremos a unidade inteira sobre o sistema respiratório. Então, a nossa rotina de hoje. Nós iremos estudar o sistema respiratório, vocês irão assistir a videoaula. Nós faremos a leitura das páginas 283 até a 288. Você aí em casa, se achar necessário, irá pausar a videoaula. Eu explicarei os conteúdos e as atividades do sistema respiratório, a respiração pulmonar, o processo de inspiração e expiração. Vocês continuarão assistindo a videoaula. Nós faremos as atividades 1, 2 e eu explicarei as tarefas. Aí em casa, depois do final da nossa videoaula, vocês irão fazer as atividades que ficarem faltando e irão enviar para o professor de vocês pelo aplicativo do WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva deles. Então, o sistema respiratório. Respirar é vital para o organismo, não podemos ficar sem realizar essa função por mais que poucos minutos. Mas para respirar, não precisamos pensar nos movimentos respiratórios, pois são de controle involuntário, ou seja, comandados pelo nosso sistema nervoso. Lembra que a gente falou nas unidades anteriores que existem músculos de controle voluntário e involuntário? A gente falou da respiração, dos batimentos cardíacos, a gente falou o que é involuntário e o que é voluntário. Voluntário depende da nossa vontade, involuntário não depende, tá? É independente disso, controlado pelo sistema nervoso central. Em algumas situações, no entanto, a respiração pode ser voluntariamente controlada, como na yoga, igual as mulheres estão praticando aqui, tá? Mas por pouco tempo. Mas por que precisamos respirar? Respire fundo e vamos começar nossa investigação. Vamos dar uma relembrada, então. O que são músculos de controle involuntário? A menininha pensando, lembra? Da característica principal das aulinhas de ciências, o levantamento de hipóteses, né? A gente querer tirar as nossas dúvidas, porque tudo tem um significado, tudo tem um porquê, né? Músculos de controle involuntário são aqueles coordenados pelo sistema nervoso central automaticamente, portanto, não temos controle sobre eles. Trocar ideias. Observe essas imagens. Conversa aí, aqui está falando com seus colegas, mas você pode conversar com seus pais, com seus irmãos aí em casa. E responder oralmente. Em qual das situações retratadas você acha que a respiração pode ser controlada? Aqui a cantora, será que ela tem que ter o controle da respiração dela? Para que o canto saia limpo e bonito? Tem, né? E aqui a menina assoprando aqui a velinha do bolo de aniversário. Então, quando a gente assopra, o que a gente faz? A gente está exalando o quê? O que a gente está mandando para fora? Ar, né? Então, o que acontece? Isso tudo faz parte do processo de respiração. Então, vamos lá, respiração pulmonar. Para extrair energia dos alimentos, o ser humano e os outros animais precisam do gás oxigênio que existe no ar. Esse gás é transportado pelo sangue a todo o organismo, a fim de participar de uma reação química nas células que libera energia para mantê-los vivos. Depois que utiliza esse gás, o organismo gera um resíduo que precisa ser eliminado, o gás carbônico, né? Então, nós respiramos oxigênio e liberamos para a atmosfera o gás carbônico. Tá? Que aí continua o ciclo aí que a gente chama mais para frente, vocês irão aprender, né? Os ciclos biogeoquímicos no Fundamental 2 e no ensino médio vocês estudarão que tudo tem um ciclo, tá? A respiração pulmonar consiste nessa troca de gases, absorção do gás oxigênio por meio da inspiração e eliminação do gás carbônico do corpo pela expiração. Então, quando eu estou inspirando, está entrando oxigênio. Quando eu estou expirando, tá saindo o quê? Gás carbônico, tá? Aí aqui tem uma figura mostrando, tá? Onde o ar oxigênio entra aqui pelas fossas nasais e ele vai descendo, faringe, laringe, e assim continuando o caminho que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, a respiração pulmonar consiste nessa troca de gases, absorção do gás oxigênio e eliminação do gás carbônico, tá? O caminho do ar no corpo humano. Vamos conhecer o caminho que o ar percorre no corpo humano? Observe a ilustração que mostra os órgãos responsáveis pela respiração e acompanhe o caminho feito pelo ar no sistema respiratório. Então, aqui a gente já viu que o ar está entrando aqui, ele está passando aqui pela cavidade ou pelas fossas nasais, né? Passando pela faringe. Lembra que a gente falou que ela é comum tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório? Então, aí continuando. Aqui nessa imagem dá pra gente ver melhor. Então, aqui do lado de cá as narinas, tá? Aqui a faringe, a laringe, a traqueia, tá vendo esses anéis aqui?
Aqui tá o brônquio direito, o brônquio esquerdo, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, os bronquíolos, aqui, ó, e aqui o músculo diafragma, que ele participa do processo da respiração, tá? Da mecânica da respiração. Na expiração, o ar penetra no organismo pelo nariz. As aberturas do nariz, que são as narinas, têm pelos e um líquido pegajoso, que é um muco, que funcionam como filtros, evitando que as impurezas do ar entrem no organismo. Além disso, o nariz tem estruturas que aquecem e umedecem o ar antes que ele chegue aos pulmões. Então, as fossas nasais fazem isso. Então, quando a gente está respirando, o ar está sendo aquecido e os pelos do nariz, eles já estão filtrando as impurezas que estão na atmosfera, tá? Que a gente está respirando. Por isso que quando a gente respira, você está fazendo uma corrida, uma caminhada, que aí você começa a se sentir fadigado, que você dá aquela respirada pela boca, você sente aquela dor, aquela pontada aqui no diafragma. Por quê? O que acontece? O ar, ele não foi filtrado, tá? Ele foi direto. Ele não passou pelos pelos que a gente tem aqui nas narinas e ele não foi filtrado, ele não foi umidificado, tá? Então, as impurezas passaram direto. Tá certo? Por isso que às vezes a gente tem uma tosse também. A tosse, pessoal, também, ela é um mecanismo de defesa do organismo. Às vezes você se intoxicou com uma fumaça, com algum perfume, algum cheiro assim que não foi legal para o seu organismo, tá? Ou mesmo até a tentativa de entrada de algum micro-organismo. Então, a tosse é um mecanismo para se expulsar, tá certo? Continuando o seu percurso, o ar segue pela faringe, conhecida popularmente como garganta, e de lá passa para a laringe, chega à traqueia e em seguida aos brônquios. Cada brônquio leva o ar para um dos pulmões. Os brônquios se ramificam formando estruturas cada vez mais finas e numerosas, que são os bronquíolos. Tá? Então a gente vê aqui, ó, a traqueia, aqui os dois pulmões, aqui o brônquio, aqui mostrando o que são os bronquíolos, tá? E os vasos capilares que irrigam, tá? Os pulmões. Aqui os alvéolos pulmonares, se vocês prestarem atenção, eles parecem um cachinho de uva, tá? E aqui a árvore brônquica é a mesma coisa que você pegar um galho de árvore e virar ela ao contrário. Por isso que a gente fala árvore brônquica, por causa das ramificações, tá? Então elas formam estruturas microscópicas, que são os alvéolos, que estão aqui, ó. É neles que ocorrem as trocas gasosas, ou seja, a absorção do gás oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Então, o processo da respiração, ele acontece, ele passa por todas essas estruturas que a gente falou agora, que são as narinas, ele segue pela faringe, laringe, né? Aí até ele chegar nessas estruturas aqui mais que a gente fala que estão nos pulmões, aqui, até ele chegar nessas estruturas, ele percorreu um caminho. Então, até ele chegar aqui, ele já foi purificado, tá? Para que aconteçam as trocas gasosas. Então, a troca gasosa, ela acontece lá dentro dos alvéolos pulmonares. A respiração é tão importante quanto a alimentação. Então, aqui, realmente, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de vitaminas para a gente viver, mas a gente precisa fundamentalmente do ar, tá? Então, em primeiro lugar, o oxigênio, tá? Antes de continuarmos, precisamos falar de um assunto muito sério. Preste bastante atenção no nosso próximo slide. Então, vamos lá. Já que a gente está falando de sistema respiratório e a gente sabe que ele é o mais afetado, né, pela Covid-19, então a gente colocou algumas coisinhas aqui para que vocês possam se precaver, tá? E tomar cuidado, né? Porque a gente fala, mas falar nunca é demais. A gente escuta em todos os lugares, mas a gente ainda continua vendo pessoas que não estão se cuidando direito, tá? Então, primeiro, lave as mãos com frequência, use sabão e água ou um gel à base de álcool. Se você estiver em casa ou se você estiver em um lugar que tem água e sabão, não precisa do álcool. É só se você não tiver o sabão naquele momento que você está na rua, em algum lugar que você foi. Mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que esteja tossindo ou espirrando. Não toque nos olhos, no nariz ou na boca, porque afinal de contas são por essas mucosas que o vírus entra no nosso organismo. Quando tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um cotovelo. Assim, ó, cobrindo assim. Se for possível, não saia de casa, especialmente se você se sentir indisposto, tá? Porque tem gente tem algumas pessoas que sentem só uma leve indisposição, que são assintomáticos e que podem transmitir para outras pessoas o vírus. Se você tiver febre, tosse, dificuldade para respirar, procure assistência médica.
Evite aglomeração e atenda às orientações das autoridades. Use máscara. Higienize celulares, tablets com produtos específicos. E tudo que você foi, por exemplo, a sua bolsa, aquilo que você levou na rua, né? Chave, é bom dar uma higienizada, porque eles podem portar o vírus, né? Durante algum tempo. Então, atividade 1. Qual é a maneira mais saudável de se respirar? Pela boca ou pelo nariz? Por quê? O que a gente falou? Se eu estou correndo lá, praticando atividade física e eu respirar pela boca, o ar vai ser filtrado e umedecido? Não, né? Então, eu não vou ter esse processo do filtro que vai proteger contra as impurezas, os micro-organismos, né? Então, pelo nariz, pois a respiração nasal umidifica e aquece o ar. Além disso, o nariz funciona como um filtro, pois os pelos e o muco nasal purificam o ar e impedem que impurezas cheguem ao interior de nosso organismo. Você é o cientista 1. Então, essa atividade aqui para que ela é? Para mostrar o processo, o movimento do nosso corpo durante a respiração. Então, você já reparou no movimento do corpo durante a respiração? Já prestou atenção ao que ocorre na região das costelas, na chamada caixa torácica? Vamos investigar? Então, a caixa torácica ou tórax, lembra que a gente falou? Caixa craniana, a caixa torácica, que são os ossos da caixa, que protegem os órgãos mais importantes do corpo. É uma estrutura óssea composta pelas clavículas, aqui ó, clavículas, o osso externo, e as costelas, que são unidas por vértebras. Ela protege os pulmões e o coração e ainda dá apoio ao esqueleto. Então, o que vocês vão fazer? Essa atividade aqui, a gente iria fazer na sala de aula, só que como a gente não está, né, nas aulas presenciais, quem tiver aí em casa uma fita métrica, tá? Que é essa daqui, pode tentar fazer essa atividade em casa, você pode tentar fazer com o papai, ou com a mamãe, ou com o irmão, tá? Se não der para fazer, aguarda que a gente vai fazer quando a gente voltar, tá? Então, seguindo as orientações do professor, vocês vão formar uma dupla, depois tirar para o ímpar para ver quem vai realizar os movimentos respiratórios, que será chamado de aluno respirador, e quem fará as medições será chamado de aluno medidor. Segundo, o aluno respirador vai fazer uma inspiração profunda e reter o ar no interior dos pulmões, assim, ó, e dar uma segurada. O aluno medidor irá vir aqui para medir o perímetro da caixa torácica do colega com a fita métrica. Então, como que eu faço para medir isso? Então, achei aqui o meu umbigo, então eu vou medir um palmo aberto, tá? Então, é aqui, ó, aqui nessa região. Então, aí você vai estar lá na sua casa, se você for fazer essa atividade. Encontrei a região aqui, o perímetro correto? Então, você vai ver o que acontece, qual que é o tamanho, o perímetro da sua caixa torácica no momento da inspiração e da respiração, tá? Então, a caixa torácica deu uma aumentada e depois ela vai dar uma diminuída. Então, vocês vão medir isso daqui, tá? E aí, vocês irão colocar, depois anotar os dados que vocês obtiveram na tabela. Que é essa daqui, tá? Então, lá, ó. Inspiração profunda do perímetro da caixa torácica e o movimento das costelas, vocês irão colocar aqui. E a expiração forçada, tá? Que é o momento que você está jogando o ar para fora. A conclusão já coloquei aqui. Então, na inspiração, a caixa torácica aumenta para permitir a entrada de gases. Já na expiração, ela diminui expulsando os gases pulmonares para a atmosfera. Então, inspira e expira. Um movimento respiratório inclui uma inspiração e uma expiração. A respiração é controlada automaticamente pelo sistema nervoso, por isso, nem nos damos conta de quantas vezes fazemos esse movimento. Na inspiração, o ar entra no corpo e chega até os pulmões. Na expiração, o ar dos pulmões é expulso para o ambiente. Para que esses movimentos aconteçam, vários músculos trabalham. Entre eles estão os que existem entre as costelas, que são os intercostais, e o diafragma, que durante a inspiração se contrai e abaixa, abrindo espaço para os pulmões se encherem de ar. E além disso, o diafragma ele separa a região torácica da abdominal. Então aqui a criança respirando ar fresco em um parque, né, que é muito gostoso fazer. Continuando então, aqui está mostrando a setinha, a entrada do ar pelas fossas nasais, descendo aqui pela faringe, laringe, que é a traqueia. A pressão do ar no interior dos pulmões, aqui que acontece quando a gente está recebendo o ar, né, quando a gente está inspirando e quando a gente está expirando, é isso que a gente está vendo aqui agora. Então, os músculos intercostais se contraem puxando a caixa torácica para cima e para fora. O diafragma se contrai puxando os pulmões para baixo. A pressão do ar do interior dos pulmões diminui e o ar é empurrado para fora, para dentro dos pulmões, que esse é o processo da
inspiração. Então, tudo que está acontecendo aqui, tudo que está mostrando é o processo de inspiração. Na expiração, o diafragma relaxa e sobe, empurrando o ar para fora dos pulmões. Tá? Então, o ar está indo para fora, a pressão no interior dos pulmões aumenta e o ar é empurrado para fora dos pulmões. Os músculos intercostais relaxam, puxando a cavidade torácica para baixo e para dentro. O diafragma relaxa, movendo-se de volta para cima, aqui. Então, aqui, nessa animação, a gente vê o processo da inspiração, ó, o que está acontecendo. Então, o ar está entrando, faringe, laringe aqui descendo pelos brônquios, tá? Indo lá para os alvéolos pulmonares que estão no pulmão, o diafragma aqui se movimentando e na expiração, tá? Então, o ar voltando e seguindo para fora. Então, o oxigênio entrando, o gás carbônico saindo. E dá para a gente ver o movimento aqui das costelas, ó. O que está acontecendo? Você é o cientista 2. Vamos visualizar o processo da inspiração e da expiração utilizando o modelo de pulmão. Então, os materiais, uma garrafa plástica transparente pequena, que pode ser até de 510 ml, como da água mineral, 2 bexigas de festa, então uma tesoura eu já fiz, então coloquei aqui, eu tirei o pescoço da bexiga, né? Coloquei aqui embaixo, cortei o fundo da garrafa e coloquei uma bexiga aqui para dentro, tá certo? Então, a gente vai, aqui, através desse experimento, a gente vai constatar o que acontece com o diafragma, com o pulmão, tá? Com toda a musculatura do diafragma aqui. Então, vamos lá. Aqui está mostrando tudo que eu já fiz. Então, a gente vai ver o que está mostrando, o que cada um deles aqui está significando. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a bexiga e puxar para fora, para baixo, ó, o que aconteceu com a bexiga que está lá dentro? Ó, ela se encheu de ar. Se eu soltar, ela vai esvaziar. Não vai esvaziar? Então, o que será que isso está demonstrando para a gente? Ó, pessoal, puxei e soltei. Puxei e soltei. Quem será que a garrafa é, tá? Quem será que a bexiga de baixo é e a bexiga de dentro? Vamos ver? Então, agora responda as questões. No modelo, o que representa a garrafa de plástico? A caixa torácica, certo? A bexiga de dentro, o pulmão. Então, aqui a caixa torácica, a bexiga de dentro, o pulmão. Então, ele está enchendo de ar e ele está esvaziando. Então, é o processo de inspiração e expiração. E a bexiga de fora da garrafa é o músculo diafragma, tá? Então, aqui, ó movimento do diafragma para cá, a bexiga vai encher. Quando eu volto, quando eu solto, ela vai esvaziar. Continuando, então. B, o que aconteceu com a bexiga de dentro da garrafa quando você puxou a bexiga de fora? O que aconteceu? Ela se encheu de ar, né? Então, a bexiga encheu-se de ar e seu volume aumentou. O que aconteceu quando você soltou a bexiga de fora da garrafa? Ó, soltei. O que aconteceu? Tá cheio lá? Não, né? Então, o ar que estava no interior da bexiga de dentro da garrafa saiu e seu volume diminuiu. Com base no que percebeu nesse experimento, explique como o diafragma atua no processo da respiração. Então, o diafragma ele se contrai e abaixa no momento da inspiração. Tá? Então, olha aqui pelo experimento, ó. Ele se contrai abaixo no momento da inspiração e relaxa e sobe no momento da expiração. Você é o cientista 3. Esse aqui vocês podem fazer em casa também, tá? Vocês podem tentar fazer para medir a sua frequência respiratória, ou seja, quantas vezes você realiza o movimento de inspiração e de expiração em 1 minuto e vai ver que ele sofre alteração, tá? Quando você está andando, quando você está sentado e quando após você fazer um exercício físico, por exemplo, como uma corrida. E aí você pode anotar aí na sua apostila, tá? Para você ter uma ideia. Claro que a gente já sabe, quando você está em repouso, a sua frequência respiratória é 1. Quando você está caminhando, ela já dá uma aceleradinha. Quando você está correndo, ela sobe mesmo, tá certo? Então, vocês vão tentar fazer isso em casa, tá? Pode pegar o papai e a mamãe, como eu já falei no outro experimento que não deu pra gente fazer. E se não for possível, a gente faz quando retornarmos, tá? Então, a contagem pode ser feita observando a elevação do tórax ou do abdômen, ou contando as saídas de ar pelas narinas. Então, aqui é para vocês responderem depois em que situação a frequência respiratória foi maior. Então, após uma corrida. Por que isso acontece?
Porque em atividades que demandam maior esforço físico é preciso maior suprimento de gás oxigênio para os músculos em atividade, porque os músculos vão precisar do oxigênio. Atividade 2. Preencha o esquema sobre a respiração utilizando os conceitos que você estudou nas aulas desse módulo. Então, na respiração, o volume da caixa torácica, o que acontece? Aumentará, né? E diminuirá quando os músculos intercostais e o diafragma, vamos voltar lá para o outro lado, né? Aumentará os músculos intercostais e o diafragma contraírem, provocando a entrada de ar nos pulmões. E aqui do outro lado, os músculos intercostais e o diafragma relaxarem, provocando a saída de ar. Lembrando, do outro lado, a gente está falando, vamos voltar lá, da respiração. Ela aumenta, tá? E aqui desse lado vai diminuir, então, respiração, inspiração e expiração, tá? Então, os músculos contraem, provocando a entrada de ar, e aqui eles relaxam, provocando a saída de ar nos pulmões. Então, lembrando, entra oxigênio, sai gás carbônico. E chegamos à nossa tarefa. Então, em casa, primeiro, o que ocorre com o gás oxigênio após ser inalado pelo corpo humano? E com o gás carbônico produzido? Então, você vai dar uma repensada, o que acontece quando você está respirando? Esse oxigênio é necessário para quê? Né? Para o nosso cérebro funcionar, para as nossas células funcionarem, precisa do oxigênio, tá certo? Então, você tem que lembrar de tudo isso. Tudo que existe no nosso corpo, lembra que vocês já devem ter assistido em filmes, em documentários, né? Que quando uma pessoa, por exemplo, ela se afoga ou quando ela sofre um acidente, né? E ela teve uma parada respiratória, quanto mais tempo ela ficar sem o oxigênio, mais as células do corpo dela vão morrer. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo, todo o nosso corpo precisa do oxigênio, tá certo? Então, e com o gás carbônico, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que depois vocês irão estudar no Fundamental 2 que existem os ciclos biogeoquímicos? Existe o ciclo da água, existe o ciclo do oxigênio, do nitrogênio e assim por diante. E existe o do gás carbônico também. Vocês já devem ter estudado, vocês se lembram? Que as plantas, por exemplo, para realizar o processo de fotossíntese, elas utilizam o gás carbônico, tá? Então, tudo que existe na natureza é reciclado por ela mesma, tá? Então, o gás oxigênio inalado é transportado pelo sangue a todo o organismo a fim de participar de uma reação química que libera energia nas células. Já o gás carbônico é um resíduo eliminado na respiração. Observe a ilustração a seguir. Então, aqui, identifique as estruturas da caixa torácica e os órgãos protegidos por ela. Lembra que a gente estudou tudo isso aqui que a gente foi falando? O que era cada partezinha? Então, a professora colocou aqui para vocês. Ali no 2 já está escrito alvéolos. No 3 já está escrito brônquios. Aqui no 5, músculo intercostal. O que será que é o 6? Dá uma olhadinha. Vamos olhar lá o 4. O que será que é isso aqui no 4? No 6, o que será que é isso aqui? É só você olhar lá nas figuras anteriores, né? Voltar a videoaula, né? Assistir mais de uma vez se você tiver dúvida, tá? Na 7ª, que estrutura que é essa aqui, ó? Olha aqui, que a gente até demonstrou aqui no nosso experimento, hein? Que será que é essa estrutura? E aqui no 8º já está escrito para vocês que é o coração. B, descreva o caminho que o ar faz durante a inspiração. Agora, essa outra aqui é só para descrever o caminho que o ar vai fazer durante a inspiração, tá? Você pode escrever no seu caderno ou embaixo aí na apostila no espaçozinho que tem. Terceira, observe e compare o volume da caixa torácica e o movimento do diafragma em cada imagem representada a seguir. Então, ó, aqui vocês estão vendo, aqui ocorreu, é só observar a imagem. Em qual deles que ocorreu? A elevação, tá? Então, onde ocorreu a elevação da caixa torácica? E onde ocorreu o movimento de voltar para o lugar, de descer, tá? Então, vocês vão observar as setinhas e vão ver o que cada um está indicando, tá certo? Está escrito assim, indique com setas a entrada ou a saída de ar pelas narinas. Então, qual das duas figuras ali você acha que está entrando e qual das figuras você acha que está saindo ar pelas narinas? E na B, em qual das imagens está representando o processo de inspiração e explique. É só voltar lá nos slides anteriores que vocês verão, tá? Quarto, assinale as afirmações corretas sobre os movimentos respiratórios. Durante a inspiração, o diafragma se eleva e os pulmões se enchem de ar. Isso é verdadeiro ou falso? Pensa aí.
B. Durante a expiração, os músculos intercostais puxam as costelas para cima e para fora. Tá certo isso? Será que é na expiração ou será que é na inspiração? C. O ar sai do corpo e é expulso para o ambiente. Tá certo isso? Na expiração, o ar sai do corpo e é expulso para o ambiente. E na D, durante a inspiração, as costelas se elevam. Então, o que vocês vão fazer nessas aqui? Vocês irão corrigir as alternativas que você não assinalou como corretas e aí vocês vão reescrevê-las de maneira que elas fiquem corretas. Então, aqui eu já coloquei, ó, uma correta, tá? Na expiração, o ar sai do corpo e é expulso para o ambiente, e uma incorreta, tá? Mas não tem só essa, tá bom? Então, aqui a gente corrigiu, ó, durante a inspiração, o diafragma se abaixa e os pulmões se enchem de ar, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver se tem mais alguma, corrigir, tá? Se tiver errada, e se tiver verdadeira, vocês irão assinalar. Quinta, no caderno anterior, você aprendeu que os sinais vitais dão informações importantes sobre as funções básicas do corpo. A frequência respiratória é considerada um sinal vital? E por quê? Se vocês já assistiram algum filme que um médico, um enfermeiro está prestando os primeiros socorros para uma pessoa, você já deve ter percebido que eles ficam de olho no relógio deles e eles tentam averiguar a frequência respiratória, que é a quantidade de vezes que a pessoa faz a inspiração e a expiração por minuto. Então, é um sinal vital sim. Por quê? Porque se a pessoa não estiver fazendo esse movimento da respiração, o que vai acontecer com ela? Ela precisa ser levada correndo, né, para o hospital, para ser, dependendo do caso, precisa de respirador artificial. Então, é sim uma maneira de se verificar, é considerado um sinal vital, tá certo? Assim como a frequência cardíaca também é, tá? E chegamos ao final da nossa videoaula. Então, o que a gente fez durante essa videoaula? A gente estudou o sistema respiratório, vocês assistiram a videoaula, a gente fez as leituras das páginas 283 até a 288. Você em casa, se achar necessário, pausou a videoaula, né? Continua assistindo a explicação da professora. Eu expliquei as atividades, algumas a gente até já fez, né? Na 1 e a 2, o experimento. As tarefas vocês vão tentar fazer em casa, tá? Com a ajuda do professor de vocês, e depois vocês enviarão para o professor de vocês pelo aplicativo de WhatsApp, de onde vocês terão a devolutiva do professor. Pessoal, não desanimem, façam as tarefas, tá? A gente tenta explicar o máximo do conteúdo possível, num tempo mínimo que a gente tem, mas é para vocês aprenderem, tá? Não desanimem que logo, logo nós estaremos juntos novamente, tá bom? E a nossa aula chegou ao fim. Até a próxima!